Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje vamos todos cumprimentar a nossa Joana Liz, a doutora Joana, terapeuta da fala e nossa residente. Olá! Olá! Vou fazer uma introdução maior, que é para a Joana respirar, porque entretanto as consultas atrasaram, ela apanhou um acidente, é a vida, não é? Significa que ela até é boa doutora. Então, é tudo... Não, mas nós terapeutas estamos habituadas a lidar uma loucura, não é? Com a loucura de trânsito e por isso vamos carros deixar a Joana respirar um bocadinho, cumprimentar todos os que nos estão a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook e apenas quem nos ouve nos 98.7. Sejam bem-vindos. Pronto, Joana, então para te deixar respirar um bocadinho, já vamos falar aqui do nosso tema que é muito importante. Eu acho que vamos falar que nós, acho que já estivemos juntas depois de março, não? Olha, já Ai, a memória. Pronto. Ai, a memória. Porque eu e a Joana agora estamos num hoje. projeto em conjunto e vamos partilhar com quem nos vê e ouve, porque em março nasceu a FFF, não é? A Futurum Clinics e a Fala Feliz, ou seja, nós juntámos as nossas duas marcas e estamos num novo espaço. É isso, Joana? É isso, sim, senhora. Para todos os ouvintes e todas as pessoas que nos estão a ver e também a ouvir, se não conhecem, vão procurar, porque é mais um espaço para podermos dar uma melhor resposta, que acho que era isso que também precisamos em Ovar, que demos uma... Temos surpresas. Sim, isto só foi em março. Portanto, eu acho que até fazermos um ano vai haver sempre surpresas. Certo. E quem é empreendedor sabe do que eu vou falar a seguir. Há sempre coisas e percalços que acontecem, não é, Joana? E ainda hoje. E este nosso começo tem sido um bocadinho atribulado a nível de estrutura, não é? E por isso é que as coisas vão surgindo à medida que vai acontecendo, que os meses vão passando, mas além de fazermos o que já fazíamos juntas antes, só no espaço da Futurum, aqui conseguimos integrar ainda mais colegas com um espaço diferente. O nosso espaço está só incrível e muito lindo, certo, Joana? Não podes dar detalhes. Não, mas está muito incrível, tem que ir ver, vão lá espreitar nas nossas páginas. A Joana também criou a sua página, apesar da marca já existir, ela não tinha página profissional, mas agora já tem, Fala Feliz, por isso vão procurar, e nas duas, Futurum Clinics e Fala Feliz, existe fotos daquele espaço incrível que nós abraçámos juntas e temos muitas surpresas para vocês e sobretudo estamos em sintonia para dar o melhor serviço, que é esse o objetivo, não é ser lindo, não é? Mas se tiver um bom serviço e for lindo, melhor. E eu acho que é importante termos um bom serviço, ter espaço para receber o maior número de famílias que possamos ajudar e criar um ambiente assim confortável, não é? E criar assim umas coisas giras lá. Chegaram, ainda não falei com a minha companheira, hoje chegaram 2 mesas hoje. Para que será? Pronto, e então vamos iniciar, porque é para isso que nós estamos cá, não é? Vamos falar de uma coisa que é muito importante, que é a consciência fonológica, que na verdade os terapeutas da fala falam imenso, não é? Eu em psicologia muitas vezes o que percebo é que às vezes tem que encaminhar, e quando percebemos que existe alguma dificuldade na leitura e da escrita e vocês fazem a avaliação, percebemos que às vezes existem estas questões, por isso vamos falar da importância de estimularmos e termos em atenção isto no pré-escolar, ou seja, na idade anterior ao primeiro ciclo, entre os 3 aninhos mais ou menos e os 6 anos, é isso, certo, exatamente. Joana? Porque falaste aí num ponto e eu acho que já vou começar aí vai lá, por esse ponto que foi. Já respiraste? Já. Não, sabes que nós, enquanto terapeutas da fala e terapeuta miofuncional, nós vamos aprendendo a respirar pelo nariz, então vou controlando. Mas tu estavas aí a falar de um ponto, e eu acho que, assim, para quem não sabe, a gente faz sempre um roteiro, mas isto foge sempre, portanto... E é mesmo para fugir. Estavas a falar da questão de, enquanto psicólogo, faz muitas vezes, detectas questões de leitura escrita. Certo. E a minha pergunta é, será que quando a criança estava na
nós já não podíamos ter detectado estas dificuldades que a criança tinha? Certo. E evitar que entre para o primeiro ciclo e que depois, quando termina o primeiro ano, é que dá realmente aqui as dificuldades? Certo. E a minha resposta é sim, é verdade, é possível, e por isso é que servem rastreios, e por isso é que servem avaliações na pré. Até porque nós falamos muitas vezes que existem muitos diagnósticos que nós só conseguimos fazer o diagnóstico depois daquela idade, efetivamente, que a criança tem que ler e escrever, não é? Para podermos fazer o diagnóstico, mas existem muitos sinais de que vamos ter ali problemas na leitura e na escrita, que é isso que tu te referes, não é? É isso que eu me refiro, sim. E que é muito esquecido, principalmente na parte do pré-escolar. Certo. A parte de implementar programas, workshops da importância daquilo que é a consciência fonológica, porque um terapeuta trabalha a consciência fonológica quando há realmente ali uma perturbação. Pronto, mas é possível trabalhar a consciência fonológica com crianças que não tenham efetivamente o trabalhar nesta intervenção preventiva, não é? Ou seja, vamos perceber o que é que podemos fazer aqui para potenciar depois, não é? Exatamente, mas pronto, vá, começando aqui pelo que era... Se calhar vamos definir coisas, não é? Que eu queria falar um bocadinho com o que é que as pessoas será que nos isto? estão a Porque as ouvir. pessoas estão-nos a ver e a ouvir. Fonológica. O que é isto da consciência fonológica, Joana? Assim, se os meus pais, ou seja, se os pais dos meus meninos estiverem a ouvir, sabem. já sabem, porque levam muitas vezes com a palavra consciência fonológica e eu vou explicar em sessão aquilo que é. Porquê? Porque efetivamente aparecem muitas crianças com este déficit, que não quer dizer que seja uma perturbação, mas pode ser apenas dificuldades que a criança esteja ali a passar e que nós detectamos. Olha, se calhar vamos aqui ajudar, dar aqui um empurrãozinho para depois ser mais fácil a aprendizagem da leitura e escrita. Okay. Mas nós, enquanto terapeutas da fala, intervimos em duas áreas muito faladas. Olha eu. Linguagem e a fala. Por vezes há quem confunda, certo. Mas a linguagem é aquilo que nós vamos aprendendo e adquirindo com a nossa idade, a nível de vocabulário, a nível de expressões, tudo aquilo que nós vamos armazenando. Nós já ouvimos a palavra cadeira, nós conseguimos associar a cadeira àquilo que é efetivamente a cadeira. Há algum significado, uma imagem mental, não é? A linguagem é tudo aquilo que nós vamos adquirindo a nível de vocabulário, a nível de expressões, pronto. Depois temos a parte da fala, que é a parte que nós vamos exprimindo. Nestas duas, temos uma parte que é chamada a metalinguagem, que é onde está inserida a parte da consciência fonológica, pronto. Mais a consciência linguística, a consciência daquilo que é efetivamente a parte da fala, que nós vamos falando, produzindo verbalmente. E, portanto, há aqui uma fase muito importante. Enquanto que nós, no pré-escolar, temos um conhecimento que é o chamado a parte da linguagem inata, aquilo que eles aprendem de forma natural. Nós na pré não ensinamos nenhuma criança efetivamente a falar, eles vão aprendendo, vão evoluindo, vão, às vezes, quantos nós, olha, ela hoje vem uma palavra assim toda... Sim. Muito elaborada. Aliás, ninguém lhe ensinou. Sim, quando vão aprendendo. E devemos, às vezes nós, quando estamos a trabalhar com as crianças, mesmo as histórias, não sei o que, deve de existir aqui uma história específica para esta idade, nós podemos sempre introduzir novas palavras, porque isso vai estimular. E eu vou avançar um bocadinho no roteiro. E puxando a brasa à minha sardinha, na verdade, nesta idade do pré-escolar, ou seja, mais ou menos entre os 3 e mais ou menos os 6 anos, é quando nós temos maior neuroplasticidade, ou seja, é mais fácil nós estimularmos efetivamente isto nos nossos miúdos, e se fizermos esta estimulação desta consciência fonológica, depois mais tarde vamos ter, se não tivermos nenhuma condição, obviamente, nem nenhuma perturbação, mais sucesso na leitura e na escrita, não é? É isso que eu ia passar, ou seja, portanto, a criança começa na parte do pré-escolar por uma linguagem inata, que ninguém lhe precisa de ensinar, que ela vai aprender, para passar para uma linguagem escrita. Certo. Portanto, que aqui já estamos a falar do primeiro ciclo, da questão da leitura e escrita. Para haver portanto, esta ponte, é importante termos aqui a questão do tal consciência linguística, da parte do conhecimento explícito que a gente vai aprendendo com a questão da consciência
fonológica. E, portanto, tem que haver efetivamente aqui um trabalho por parte de educadoras. Sim. E eu acho que desculpa, Bárbara, mas esta pausa devia ser assim mais focada Para os profissionais. para os profissionais. Sim. Mas os pais que nos estão a ouvir incutam mesmo esta questão nas Sim. educadoras, porque é efetivamente muito importante, porque existem vários estudos que têm demonstrado que crianças que chegam ao primeiro ciclo com dificuldades de leitura e escrita são por déficits fonológicos, são Certo. por questões fonológicas que podiam se calhar ter sido trabalhadas na parte do pré-escolar. Nós vamos dar aqui alguns exemplos. Sim. E a verdade é que depois, quando vou conversando contigo, quando vou percebendo aquilo que tu trabalhas nesta área, percebo que, por exemplo, o Santiago faz alguns destas atividades e destes exercícios. É o caso da rima, por exemplo. Os mais conhecidos. E é verdade, procura-se trabalhar isto, se calhar depois pode não existir, em alguns casos, não é esta sensibilidade de perceber, aquele miúdo tem alguma dificuldade, tipo, não consegue perceber, não consegue encontrar, por exemplo, uma palavra que rima. Para ele é difícil, Sim. é um sinal, não é, Joana? As rimas, eu ia falar mais à frente, mas Pois. eu posso aqui avançar. Peço imensa desculpa. As rimas é aquilo que é o mais difícil. Isto porquê? Porque é isto da consciência fonológica, que é que nós temos que trabalhar, na verdade, com a criança. A criança Já vais falar no que é que temos de trabalhar? Não, ou seja, o que é que Ok. significa? Ok. Vá. Vá. Exatamente, a criança ter a capacidade de identificar, de conseguir manipular aquilo que são as palavras que ele vai dizer na oralidade, ter consciência daquilo que é uma palavra, ter consciência daquilo que as palavras são sílabas. Isso. E ter consciência de que as sílabas são sons. Certo. E, portanto, dando esta consciência e depois trabalhando também a parte das rimas, porque aqui as rimas estão ali na parte das sílabas, pronto, É a seguir, da não é? parte dos sons. Portanto, dando-lhe um bocadinho desta consciência, eles vão depois conseguir fazer uma aprendizagem de leitura e escrita muito mais facilitada. Certo. Pronto, as rimas é assim, aqueles últimos exercícios que nós fazemos, mas eu sei que é aquilo que é muito mais trabalhado na escola. Sim. E A por divisão silábica também. a divisão silábica, portanto, estamos a trabalhar aquela E eu estou a falar da experiência que eu tenho, não é? Porque eu só tenho um Sim. filho, daquilo que Sim. vai acontecer na escolinha. Sim. O que nós temos que aqui, de uma forma geral e por ordem, trabalhar, foi exatamente isto que eu disse. A noção de... Lá está ela a avançar as coisas. Mas Não, ainda vamos falar mais. não, vamos mas falar diz mais. lá. Aquilo Primeiro. que é efetivamente uma frase, pronto, e por isso é que existem muitas, quando chegam ao consultório, doutora, não se percebe nada do que o meu filho diz. Muitas vezes é a criança a não ter noção da barreira de palavra, sílaba, palavra, frase. E, portanto, a criança vai ter dificuldades porque vai misturar tudo. Vai fazer ali uma junção. Não faz as pausas, não é? Exatamente. Omite sílabas, omite, quando omite sons, já estamos numa porção mais pequena, que é o som que é a letra que a criança omitiu. E, portanto, este tipo de crianças nota-se aqui já. Portanto, na pré é fácil, às vezes é fácil, em alguns casos. Sim, e nós estamos a detectar falar essas questões. esta estimulação se não existir mesmo aqui um comprometimento de algumas estruturas e uma dificuldade que depois se vai desenvolver numa perturbação, não é? Da leitura e escrita. Ou... E lá está, muitos dos casos que chegam, e como eu estava a dizer há pouco, muitos dos casos e das perturbações de aprendizagem são por causa de déficits fonológicos e, portanto, acho que é importante desde uma pré trabalhar. Joana, mas eu vou ensiná-la a dividir sílabas, mas eu não quero ensiná-la a ler. Não vamos ensinar a criança a ler. Certo. Vamos ajudar a criança a brincar. Eu até digo, brincar com as sílabas. Sim. Existem atividades giríssimas, existem vários jogos, que eu por acaso podia ter até trazido aqui alguns, mas podemos partilhar depois umas depois até fotos podemos desses jogos. partilhar Sim. algumas fotos dos jogos que são muito interessantes. Existem vários... É preciso ter só atenção a nível de jogos que compram, mas existem muitos com sílabas, com imagens, as imagens cortadas em sílabas, e as sílabas é aquilo que eu acho que é o mais importante da criança ter uma boa consciência fonológica. Pronto, mas a consciência fonológica não é só o trabalhar a rima, é
conseguir identificar sílabas, manipular sílabas, identificar quantas palavras tem uma frase. Começando aqui pela parte maior. As frases, a unidade que nós vemos que é grande. Olha, qual é a frase maior? Qual é a frase que tem mais palavras? Vamos contar as palavras. A criança não precisa de ler. Certo, sim. Se nós pegarmos nas palavras e pusermos nos retângulos à volta, qual é a frase que tem mais palavras? Olha, esta, boa. Qual é a palavra que tem mais sílabas? Porque depois existe muito, e eu já estou aqui a entrar em modo comboio. Certo, continua. Existe muito, e se nós pedirmos, e experimentem às vezes com as vossas crianças, uma criança que não saiba escrever, se vocês pedirem para escrever a palavra, por exemplo, formiga. Está-me agora aqui a ocorrer, formiga. Andam muitas por aí, nesta época. Se escreverem formiga, muitas das crianças vão escrever formiga, é uma coisa pequena. Portanto, vão associar a palavra à imagem, que é a realidade, que é uma coisa pequena. E é grande a palavra, e né? a palavra até tem 3 sílabas. Sim. Se pedirem para escrever, se calhar, deixa-me pensar aqui numa, por exemplo... Em algo grande com uma palavra pequena, é isso? Não. Eu a tentar ler a mente da terapeuta da fala. Tentar pensar. Mas, por exemplo, uma palavra que tem exatamente 3 sílabas. Cavalo. Ou burro, até tem 2. Já é um animal grande. Portanto, a criança vai escrever assim uma palavra se calhar muito grande. Porque na cabeça dela, a palavra é do tamanho da imagem que eles visualizam. Se me faço entender aqui, aliás, as crianças quando começam a escrever o seu nome pelas maiúsculas, escrevem grande, não é? Exatamente, e eles começam... será? E eles começam muitas vezes a ter essa noção, pronto. E se nós pedimos e fizerem essa experiência, é muito interessante quando nós pedimos a uma criança para fazer esse tipo de brincadeira, de escrever. E no outro dia uma colega minha mostrou-me, olha, pedi, até era uma psicóloga também, pedi para fulano escrever a palavra jacaré. E ele escreveu jacaré, uma palavra enorme, mas depois tinha pedido para escrever, acho que era rato, e escreveu super pequenino. Portanto, eles têm esta noção. Pronto, depois vão começando a ouvir o A, porque depois começam a associar, e é isto que é interessante de fazer na pré. E no pré-escolar também acontece muito esta forma simbólica, não é? Este pensamento simbólico, eu acho que é isso mesmo que tu estás a falar, e por isso estamos no potencial máximo dos nossos pequeninos para começar a trabalhar estas questões com eles, não só pela plasticidade cerebral, que é muito maior nessa fase, como também porque temos esta formulação mais simbólica das coisas que vai ajudar a introduzir isto de forma natural. E depois é giro, esta consciência fonológica, que isto vai ser o que vão mais ouvir aqui hoje. Sim. É também a criança conseguir dividir, identificar tanto as palavras como as sílabas, como os fonemas, que nós já estamos a falar aqui dos sons, que é aquilo que nós ouvimos. Portanto, ela conseguir efetivamente fazer essa segmentação, essa divisão, tanto de palavras na frase. E eles apanham as coisas rápidas, porque eu lembro-me quando o Santiago partilhou essa parte das rimas, ele não disse, são as palavras que terminam igual, ele disse, são as palavras que terminam com o mesmo som. Ou seja, eles assimilam rápido estas coisas, se forem trabalhadas. E se forem bem trabalhadas. Sim. Há muito quem tenha a ideia de, mas isso é quase como se fosse lenga-lengas. Então e as rimas? Eles fazem as rimas muitas vezes com canções. Sim. Mas não é só isso. Eu posso dar o exemplo de uma pessoa muito próxima que é até o meu sobrinho, que tem 3 anos. E, portanto, ele neste momento, como está a fazer terapia, muitas das vezes a gente diz uma nova palavra e ele, sem dar conta, começa a bater, sem nós darmos conta, desculpa, começa a bater na mesa para fazer esta divisão. E agir, ele conseguir perceber, e tem 3 anos. Certo. E dizia eu há uns tempos para a educadora, ele tem 3 anos e, portanto, e já faz isto. É muito interessante, porque se calhar, e muitas das crianças que eu vou conseguindo acompanhando, seja a trabalhar um som específico, um fonema,
seja a trabalhar o que quer que seja, nós fazemos sempre a questão das sílabas, identificar o som na sílaba, mas isso já é depois mais à frente. Portanto, o que quer que seja, eles vão sempre ter muito mais, a criança vai ter muito mais consciência fonológica quando for para o primeiro ano. Certo. E não, há uns tempos uma educadora diz, olha, esquece, a menina, ela domina as sílabas, eu comecei agora a fazer as sílabas, mas ela já domina aquilo. Porquê? Que teve terapia, porque na altura precisava, mas Sim. efetivamente acabou por lhe dar aqui uma ajuda extra. Certo. Pronto, e eu acho que é importante nós, enquanto terapeutas da fala, sensibilizarmos e mostrarmos a importância daquilo que é, não é só dividir sílabas, Certo. não é só as rimas que conta. Sim. E mesmo que seja encarado como só as rimas, só dividir sílabas, o que nós estamos aqui hoje a partilhar aqui, isso é muito impactante para o desenvolvimento das crianças e vai ajudá-las no futuro, Sim. não é? Isto porquê? Porque depois aquilo que eles vão ter, essa capacidade que eles vão ter de, como eu estava a dizer há bocado, dividir, identificar, Certo. dando sílabas como palavras, como sons, vai ajudá-los a discriminar, a identificar aquilo que efetivamente vão ter que escrever. E portanto, Sim. é importante, eu quando estou a dizer à criança, olha, escreva aí a palavra pato. Uma criança com fraca consciência fonológica vai ter que estar a pensar pá, quais são as letras? Sim. E depois pensar, e depois às vezes, quando não é logo o pá, às vezes até fazem pá, pé, pi, pó, pu, pá, pé, qual é que eu tenho que escrever? Pronto, e uma criança que tenha sido trabalhada esta questão de identificação do som, Sim. P, pá, é o P, ok? Sim. E a criança conseguir identificar vai ajudá-la muito mais, Certo. vai ajudar muito mais em questões de aprendizagem de leitura e escrita. E acho que é aqui isso que a gente quer hoje passar. Certo, Joana. Essa E mensagem. no desenvolvimento existe aqui uma ordem das etapas, não é? De Sim. trabalhar esta consciência fonológica e do desenvolvimento desta consciência fonológica. Queres partilhar connosco? Posso, eu já fui falando aqui, mas... Pois já, mas eu de sei. Mas vamos sistematizar. mas de qualquer forma eu vou aqui falando. Aquilo que são as etapas e aquilo que a gente, quando falamos muitas vezes com as educadoras, é que transmitimos, a importância é consciência de palavra, mas pela unidade maior, consciência de palavra. Por exemplo, existem vários, eu vou dando aqui Força. algumas dicas e algumas ideias de atividades. Por exemplo, temos uma imagem de o João comer a sopa, por exemplo. O João come a sopa. Ok, olha, vamos ver aqui. O João come a sopa. Vamos ver, quantos quadradinhos temos? O João come a sopa. Ok, então quantas palavras temos? 4, boa. O João come... Eles não precisam de aprender a ler e a escrever. Sim, A educadora faz isso com eles. Pintar quadradinhos. Temos uma imagem do João come a sopa. Pode ser o João, vamos estar aqui no João hoje. Bora. E cortamos a imagem. Olha, quantas palavras é que temos? Vamos fazer um puzzle hoje. Então, olha, o João come a sopa. Tem 4 bocadinhos. 4 palavras, pronto. Isto a nível de consciência. E Começamos pela palavra, não é? Dividir em palavras a Exatamente. frase. Exatamente. Depois. Depois, consciência silábica. Que é aquilo que é mais também Que é tão trabalhado. A Joana E é normalmente às vezes entra no gabinete dela, pronto, acontece. Para ir buscar coisas, para dizer coisas, e ela trabalha muitas vezes, posso dar esse exemplo, não posso, Joana, tu permites-me, com plasticinas de cores diferentes, não é? E às vezes com arcos eles têm que saltar no chão. Mas Se fossem só eles a saltar, sim, o problema é mas eu esse. acho muito giro as plasticinas, porquê? Porque ela tem as bolinhas e eles têm que amassar quando contam as sílabas, não é, Joana? Enquanto contam, ou então só vão amassar a sílaba que tem, o som que estamos a trabalhar. Certo. Pronto. E há formas giras. É tão lúdico e divertido, os miúdos gostam, não é? Quem não gosta de plasticina? Quem não gosta de uns arcos no chão, Sim. onde tem que saltar as sílabas que tem a palavra? E quem não gosta de ver a terapeuta a saltar nos arcos? E a terapeuta tem que saltar nos arcos, pronto. Certo, ou E seja, agora... de forma divertida, mesmo na pré, não é? Uma educadora pode também usar estas formas de trabalhar as coisas, não é? Sim, ou com tintas, ou cada criança é uma sílaba, por exemplo. E agora, o que é que temos? E depois
há a parte da questão, e aqui dentro da consciência silábica, vai muito à base de divisão, vamos dividir a palavra em sílabas, ok? Depois vamos, identificar as sílabas, o que é que nós dizemos na bolinha, por exemplo, este é o exemplo da plasticina, macaco, o que é que dizemos na bolinha azul? O que é que dizemos na bolinha amarela? Ok. Pronto, e vamos identificando as sílabas. Depois vamos procurar palavras, vamos juntar palavras que começam pela mesma sílaba. Pato. Ok. Depois começamos a trabalhar aqui um bocadinho mais com a criança. Meninos, vamos pensar. Porque primeiro temos que passar pela identificação. Continuam-me a ouvir. Sim. De repente fez aqui som. Não, mas está tudo bem. Primeiro começamos às vezes com a identificação de palavras que começam pela mesma sílaba, depois começamos pela parte de evocar, ou seja, evocar, a criança tem que ir à linguagem, tem que ir ao vocabulário, vamos pensar numa palavra que comece por pá. Pronto, e a criança tem que pensar pato, e depois o outro diz pai, e aceitamos. Padrinho. Pateta, estou a brincar. Pateta, pode ser o Pateta. Agora também não me está a correr, não está a correr assim mais nenhuma. Patrícia. Patrícia. Ou seja, vamos tentar evocar, vamos Certo. pensem numa palavra com pá. E os outros, e depois dá até para trabalhar em grupo. Aquele grupo vai procurar palavras com pá. E o que é que automaticamente a educadora, quem estiver a trabalhar com as crianças... Os pais também podem, de uma forma lúdica, não é de uma forma muito intensa, no sentido em que deixam de ter atividades familiares, mas incluir nas atividades familiares, quando percebemos que pode existir ali alguma dificuldade, algum déficit nesta consciência, não é? Estimular isto de forma divertida. Sim, e podem... Eu às vezes digo aos pais dos meus meninos, olha... quando são estas questões que estamos a trabalhar no carro, quando vais no carro vamos pensar, vamos pensar numa palavra que comece por pá, com má, pronto, e de forma diferente E a natural, criança está a trabalhar, e portanto aqui trabalhamos a consciência silábica. Ok, Vá. Então palavra, sílaba, E depois vamos à consciência da rima, que a rima às vezes também tem ali afinal a rima entra. é a terceira, mas é a terceira etapa. Isso. E quantas, se calhar, educadoras que nos estão a ouvir, passam logo para a rima e não trabalham, se calhar, o resto. Também é importante. Ok. E vocês sentem isso às vezes, não é? Sentimos. Infelizmente sentimos. Se calhar, neste momento, há muitas educadoras que nos estão aqui. Nós trabalhamos ao Palermo. Sim, mas sim. A Joana o que está a partilhar é da sua experiência, não é? E não é só da sua experiência, porque ela também trabalha com outras terapeutas da fala e aqui, e a mesma investigação, aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Se a maioria ou de uma grande percentagem destas questões no primeiro ciclo resultam disso, é porque alguma coisa falhou, não é? Sim, e depois é assim, a criança até pode ter uma boa consciência de palavra, boa consciência silábica, boa consciência de rima, mas até ser má a nível de fonémica, ou seja, a nível de fonema, identificação do som. Já avançaste mas, não é? Pois. Pronto, ou seja... Então, depois da rima, que termina no mesmo assim. som, não é? Desculpa. A rima que são É o último no mesmo som, Uhum. que há várias brincadeiras e eu acho que isso é o mais falado. Canções. Canções tão giras. As canções das rimas. Terminam no mesmo som. Pronto. E E os miúdos gostam muito sim, de fazer os miúdos esses... gostam muito das rimas. Sim. Mas é engraçado que às vezes eu estou a trabalhar com crianças que me chegam ao consultório, não é? E estamos a fazer divisão silábica e a criança tem dificuldades em divisão silábica. Mas eu começo a trabalhar com ela, olha, vamos procurar palavras que começam pela mesma sílaba, ou divisão silábica, e ela, as rimas, esta rima, é tudo rimas. Nós Por isso é que a Joana reagiu quando eu falei em rimas, ok? Porquê? Porque aquilo é o que a criança mais ouve, Claro, na verdade. mais trabalho. Até pode ser o que está a trabalhar. E eu que trabalho em contexto de escola, às vezes vou às educadoras e elas vão acompanhando também muito do nosso trabalho, Sim. e vão tendo algumas estratégias nossas e até Sim. ideias de atividades e tudo. E vamos passando aqui este feedback. Mas crianças que eu não estou em contexto escolar, nota-se uma diferença muito grande
E infelizmente isso não é bom, né? Sim. Porque nota-se que quando, não é bom porque depois vamos ter passam aqui, porque depois às vezes... São 3 anos a pré, não é? São 3 anos da pré, há muitas coisas giras que dá para trabalhar. Lá está, o meu filho tem 3 anos, ele já há algum tempo que está a fazer terapia e já vai batendo, porque já começa a ter aquela percepção de que, olha, se calhar isto faz assim, assim, assim. Pode até errar, é normal. Claro. Não está nessa etapa, mas já começa a ter aquela consciência e é isso que é giro de se ver nas crianças. Porque eles começam depois a brincar e depois quando começas a perceber que a criança até já vai dominando aquilo, olha, Joana, macaco começa igual a mãe, começa igual a mãe e começa, ok, brutal, a maçã, ou seja, eles começam aqui a perceber um bocadinho qual é a lógica da batata. Mas a verdade é que aquilo que eu estou a falar da minha experiência também enquanto mãe, não é? É mais, estas palavras terminam no mesmo som e não começam pela mesma, é incrível, sim. Porque pulamos aqui alguma ordem das coisas não e quer isso dizer, pode... atenção, e não estou aqui a criticar o trabalho das educadoras, claro porque elas têm muito mais coisas para trabalhar sem ser esta e questão fazem da coisas consciência, importantes com eles, esta consciência fenológica, mas é uma coisa que acho que é muito interessante de implementar nas escolas, a nível de workshops, formações, tanto formações para professoras, para educadoras, como também formações em escolas. Acho que é uma coisa muito interessante se integrar. Acho que o mais interessante de tudo seria integrar terapeutas da fala, que depois acompanhassem no contínuo. Eu percebo o que tu estás a dizer. Na verdade, um workshop e uma formação vai partilhar esta literacia, vai partilhar com o profissional que já sabe tanto sobre desenvolvimento infantil, outra parte que vai aqui prevenir dificuldades ou desafios futuros, quando entra para o primeiro ciclo. Vocês estarem no contínuo fazia muito mais sentido, não é? Porque vão acompanhando o trabalho, vão dando sugestões, vão despistando em loco as coisas que estão acontecendo, não é? Sim, porque lá está, é aquilo que eu te estava a dizer, crianças no pré-escolar, nota-se muito quando uma criança que é avaliada no pré-escolar e ela já está ali com dificuldades. E a avaliação é feita quase no último ano, porque quando estamos nesta transição de ciclo, será que está preparado? Mas ali a partir dos 4 anos. Sim, mas muitas vezes estamos quase nos 6, quando este alerta é dado. E se calhar a criança com 4 já dava sinais de que poderia. Exatamente. É isso. É não é? isso, exatamente. Acho que essa preocupação não é, vem mais quando próximo da transição. Claro. E aí nunca é tarde, obviamente, e no primeiro ciclo também não é tarde, e depois disso também não, apesar de haver coisas que já é mais difícil trabalhar, não é? Não é que... concordo, entendo o que estás a querer dizer, mas em alguns casos acaba por... Já desenvolvemos aqui questões, não é? Atrasar um bocadinho. E eu tenho 2 crianças totalmente opostas. Tenho uma criança que estava no 2º ano que ainda não conseguia não conseguia ler e escrever, não conseguia escrever o próprio nome. E, portanto, fez intervenção e neste momento ela faz aquilo com uma pinta que eu digo, é brincadeira, és meu orgulho, amor. Porque, e o que é que foi trabalhar aqui? Foi esta consciência, olha, comecei, consciência de palavra ela tinha, mas não tinha consciência de sílaba. Quando pedi para identificar, ligar imagens, ou seja, dava-lhe imagens que começavam pela mesma sílaba, ela não conseguia fazer. Portanto, comecei aqui pelo básico. Pelo segundo nível da coisa, não é? Dividir, identificar sílabas, manipular as sílabas, trocar, fazer ordens, brincar. Olha, cama, maca, dá igual. Bolo, lobo. Dá para fazer estas trocas. Se eu tirar a palavra bolacha, se eu tirar a última sílaba, fica bola, olha que giro. E portanto, começámos aqui por este trabalho, mas estamos a falar de uma criança que estava no 2º ano. Mas a nível de frustração emocional, zero. Não tinha. Não tinha. Era super descontraída. Para ela o normal era não perceber daquilo, não é? Era super descontraída. Sim. Pedi-lhe na avaliação para escrever. Ok.
pedi-lhe na segunda sessão para fazer esse jogo de identificar palavras que começavam pela mesma sílaba, fez aquilo tudo ao lado. E eu, vai-me frustrar. Não. Tudo ok, tá tudo fixe. Não, temos este lado bom. É brutal trabalhar com esta criança porque ela não vai aqui. Claro que temos Mas sempre é o ter impacto cuidado. de começarmos uma intervenção destas só no segundo ano do primeiro ciclo, não é? E podemos ter aqui já uma criança com um impacto psicológico e emocional grande desta dificuldade, deste atraso, entre aspas, em relação aos outros, não é? Porque depois tem um outro lado. Tem uma outra criança que está no primeiro ano, que é exatamente o oposto. Que tem que se ter muito cuidado. Sim. Ok, boa, ela até pode até estar errada naquela vez, mas vamos tentar dar a volta para corrigir. Sim. Olha, pensaste bem, mas não é bem assim que tu vais ter que escrever. Pensa lá com a Joana. E portanto temos que ter aqui. Depois temos crianças que frustram de tal maneira, e tu conheces uma delas, que não fazem que não faz, recusa-se. Que um lápis e uma caneta é como ver, como eu... Sei que a Joana tem jogos com gelo que cai, essas coisas com martelo. O jogo do pinguim, ninguém conhece o jogo do pinguim. Deviam conhecer o jogo do pinguim, porque na verdade existem, aliás, eu acho que nesse paciente que tu estás a falar, nós chegámos a trocar mensagens, não é? Tipo, olha, experimenta fazer isto, experimenta fazer aquilo, porque às vezes é mesmo, tens que despir o lápis e o papel e tens de trabalhar exatamente a mesma coisa a fazer o pino, não é? Porque é difícil. Porque lá está, às vezes, o impacto psicológico e emocional deste desafio que eles têm em não conseguir identificar é muito grande. E aqui já estamos a falar também de uma criança que já desenvolveu mesmo uma perturbação da aprendizagem. Sim. E uma perturbação da aprendizagem, portanto, aquilo que é mais conhecido é a dislexia, mas não existe só a dislexia. Uma perturbação da aprendizagem, um dos critérios do diagnóstico é, efetivamente, a questão do déficit de consciência fonológica. Portanto, uma criança que tem esta perturbação da aprendizagem, efetivamente, tem esse déficit fonológico. Portanto, isto vai tudo dar em algum dos níveis está ali uma falha, não é? Exatamente. Depois temos que começar a perceber em que nível é que vamos já trabalhar. dissemos os 4, não já? Acho que não falaste do último. Ainda falta, estávamos na rima. Portanto, depois vimos aqui para a questão da consciência fonémica. E aqui já é muitas vezes aquilo que nós vamos trabalhando quando nos chegam à sessão e dizem, olha, ela não sabe dizer o E, o L, o R. É o comer de som, sons, o fonema, não é? A consciência fonémica é ter consciência daquilo que são os sons. E os sons são as letras. Portanto, a criança tem que perceber a associação de fonema-grafema, que é a questão daquilo que ouve para aquilo que é a representação gráfica, que é aquilo que é a letra. Pronto, depois temos aqui várias... Porque o se pode ser um S, 2 S, 7 cedilhas. Temos aqui às vezes várias representações gráficas e às vezes já deixa a criança muito confusa. Mas às vezes existem mesmo trocas, não é? Em que tu dizes tá e a criança escreve sempre pá. Sim. Não é? É que é a questão da discriminação dos sons. Isso. E portanto, isto às vezes é giro trabalhar também até numa pré. Olha, sei lá... deixa-me pensar aqui numa palavra. Estou a pensar. Isto depois de um dia de trabalho é difícil, meninos. É que às vezes eles fazem-nos. Olha, por exemplo, agora estou aqui a pensar numa troca que é muito comum, que é na escrita, principalmente já aqui, passando aqui um bocadinho mais à parte da escrita, quando eles nos fazem cama e escrevem gama. Que é a questão da consciência fonémica do som que do som g. São diferentes, pronto. E mostrar, por exemplo, doce é diferente de 12. Os sons são diferentes. Ora, vê lá, doce, 12. E aqui a criança já tem muito mais a consciência daquilo que é o som. Certo. Portanto, temos frase, como eu costumo dizer aos meus meninos, temos a parte grande, que é a frase. Depois, dentro da frase, nós temos as palavras.
dentro das palavras temos as sílabas e depois ainda conseguimos ter os sons, Isso. que são as nossas letras, aquilo que é a representação gráfica. E uma criança já é capaz de dizer que a palavra macaco, qual foi a palavra que nós dissemos já há bocado? Macaco e rato, não era? Isso. Macaco. Não, foi jacaré e rato, uma coisa assim. Jacaré. Estavas a falar no A tamanho. nível de tamanho. Foi E a jacaré e criança rato. já é capaz de perceber, ora, peraí, macaco, ela tem aqui, pai, 3 partes. Ok, macaco, então vou... Mesmo uma criança que não saiba ler e escrever já é capaz de perceber. E identifica, esta identificação gráfica, os miúdos, o Santiago Sim, sim. identifica letras. Ele sabe que, olha, este aqui é o B do nome da mãe, este é o H do nome do pai. Ele não sabe escrever. Exatamente. Ainda não está no primeiro ciclo, está no último ano da pré. Eles identificam Sim. o som e a imagem gráfica. E assim como eu há bocado falava na parte da consciência silábica, da questão de identificar, segmentar as sílabas, nós também podemos fazer isso nos sons. Certo. Que é identificar os sons. Vamos ver, pato começa igual a pai? P, pá, p, p. Começa pelo P. Boa. Depois podemos, olha, vamos pensar numa palavra que começa por A. Às vezes nas prés é muito a parte das vogais, o A, o E. Sim. A, vamos ver, A de avião, A de abelha, A de amor. E eles vão começando aqui a trabalhar a questão é verdade. da associação do que ouvem, efetivamente, A imagem. àquilo que é o Normalmente grafema, a mostra-se representação gráfica. a imagem da abelha e o A, não é? E a E o letra A A. grande, sim. Por norma faz isso. Sim. Mas depois a criança já é capaz, e é giro de perceber, Sim. que a criança já é capaz de perceber, ok, então a palavra, vamos pegar aqui no macaco e no rato. Sim. A palavra macaco é maior que rato, porque a palavra macaco tem mais letras, tem mais sons. Certo. Tem Isto pode tem parecer seis, óbvio, não é? exatamente. Mas existem crianças com esta dificuldade, que ainda Sim, associam sim. nesta parte mais E simbólica ao queria- tamanho, não é? E crianças que isto não é que não é Estimulado. estimulado e assim, acabam por ter mais dificuldades. Não quer dizer, isto não é linear, Claro. não é trabalhado, vão ter dificuldades de leitura e escrita, não. Claro que na leitura e escrita eles até podem ser ótimos e está Certo. tudo certo e não terem trabalhado nada disto que a gente está para aqui a falar. Mas isto é uma forma de podermos ajudar a promover. prevenir e a promover Sim. um bocadinho este E tipo nós de sabemos atividades. que esse, para já, quando nós falamos aqui em transições de ciclo, é sempre muito complexo, não é? Exigente, é na verdade mudanças grandes, seja qual for o ciclo. Quando falamos do pré para o primeiro ciclo, igual, ou seja, já vai ser um desafio tudo aquilo que a criança se tem que adaptar, depois de conhecer as letras, as palavras e não sei o quê. Se lhes pudermos criar esta almofadinha e facilitar a vida, Sim. não é? Isso vai ser impactante Sim. no seu desempenho da leitura escrita e no seu psicológico e emocional também. Exatamente. Eu há uns tempos fiz uma formação de um método que costumo utilizar mais para crianças já com a leitura escrita, em que tem o símbolo do B e do M, do M, e estávamos a falar efetivamente sobre isto, que é, ok, uma criança com boa consciência fonológica, se nós dissemos, olha, escreve a palavra mão, então ok, quais são as letras? M, vamos pensar no que é que nós dissemos, M, Certo. ok, a criança o que é que vai escrever? O E, o M e o E, M. Sim, Ou seja, uma criança com boa consciência fonológica é capaz de fazer isso. certo. Porquê? Porque ela ouviu o M. Sim. Quantos de nós é que não fazemos caracol? E a criança escreve o E no final. Certo. Flor. E escreve o E ali a seguir ao F. Sim. Ela até é boa consciência fonológica. Ou até Ela os consegue- léxicos escrevem às vezes, não é? Às vezes acontece, não é? Mas Sim, a criança até pode ser considerada boa, porque Sim. ela efetivamente ouviu o M. certo. Mas na escola existe muito. Em vez de dizermos que é o M, porque é o som que nós ouvimos, mãe, Sim. M, dizemos que é o M. Certo. E às vezes é importante a criança perceber. Mas olha que eu recordo-me até da minha altura em que eu aprendi a ler, desta diferença entre o M e o M. Olha o Engraçado. J, de Joana. Olha, é o J. A criança vai escrever J.
Certo. J E é o depois G, e não é? é o G, né? Mas isto só para percebermos e darmos aqui algumas chaves. E isso aí não é sinónimo de problema. Sim. Pelo contrário, quando um Mas terapeuta da fala vê que alguém escreveu J, diz: consegue, não é? Consegue perceber o som, que bom! Ela até conseguiu perceber, ok? O G de Joana, pronto. E isto que é perceber aquilo que nós ouvimos. Certo. Essa criança que eu falei há bocado que não frustrava, eu tive que fazer este trabalho todo com ela. Eu fazia às vezes bola, B-O, B-O, e fazia B-O, bó. Fazia muitas vezes esta segmentação de sons que ela ouvia e disse, olha, e os Se não cres? B, ela escrevia BE, não é? B. Ela, no caso dela, não. Sim. Ela não escrevia. Que era pequenina. Mas, não, ela estava no segundo ano, mas ela não conseguia sequer perceber qual era a letra. Ok. Levava para outra letra e muitas vezes nada a ver. Era capaz de me escrever ali, trocar o B pelo T ou pelo V. Era a letra que. Certo. V não, pelo F. Ou seja, fazia trocas super aleatórias, inconsistentes, como nós chamamos. Pronto. Isto a nível de consciência fonémica. Pronto. E é giro porque as crianças depois começam a perceber: esta palavra é maior que esta. Quantos sons é que tem? Quantos sons é que tem esta? Ou seja, mesmo para trabalharmos isto e para estimularmos, há aqui uma ordem que devemos respeitar porque vai potenciar esta aquisição. Ok, então, atividades, como estimular? Ainda faltava uma. Mas Falta? faltava. Peço Eram imensa 5. desculpa. Desculpa. Era a consciência é intrassilábica. Mas isto já Bem. trabalhamos mais. E eu vou ser rápida. Trabalhamos Não. mais na questão de. Tens tempo. De contexto escolar. O que é uma consciência intrassilábica? É dentro da sílaba. E há bocado eu ia dar esse exemplo e vou dar agora. Força. Por exemplo, em crocodilo, o que é que nós vimos primeiro? O que, o R, que é o R, né? E o O. Mas há crianças que até trocam, dentro da própria sílaba, trocam a posição dos sons. E isto é a consciência intrassilábica e às vezes já acontece. Deixa de ser mais cru, curcudilo. Curcudilo. Isso acontece na aquisição também, porque o Santiago há coisas que palavras mais Quais são difíceis que às vezes têm alguma trocam, dificuldade. sim. Às vezes mais na oralidade que as crianças trocam. Sim. Pronto, mas por exemplo, no caso dessa menina, ela nem a consciência intrassilábica tinha. Então eu fazia, por exemplo, cru, e não agora faço muitas vezes, olha, cru. Qual é o som que ouves primeiro? Pensa, qual é o som que ouves primeiro? E ela, o C. O quê? E eu, ok, então vá. E a seguir, ru. Pronto, e fazemos esta divisão dentro da própria sílaba, a posição. Ok. Mas o cr, que é mais conhecido, mas já há mais trocas dentro da própria sílaba que eles podem fazer. Pronto, mas quando são sílabas com 3 sons, né, neste caso, é muito comum de acontecer. E, portanto, são estas as 5 etapas Certo. de consciência fonológica. Palavra, sílaba, rima, fonémica e a intrassilábica. Ok. Pronto. E trabalhamos por esta ordem. Sim, É isso? sim. Depois, quando tu já vais avaliar uma criança, tu vais, mesmo no teu despiste, só para nós percebermos melhor, mesmo no teu despiste, tu vais avaliando por ordem. Ou seja, será que diferencia a palavra? Será que consegue. A avaliação já é um bocadinho diferente. Mas nós, por norma, a nível de palavra, nós conseguimos, até mesmo no discurso, conseguimos perceber. O que é que faz, não é? Sim. Ou o que é que faz, não, o que falha. Mas quando nós pedimos a uma criança, já vai entrar para a escola, e pedimos para dividir a palavra macaco. Eu estou com macaco. Não batas com força? Por exemplo. Macaco. Nós conseguimos ver que ela nem divisão sílaba sabe fazer. Ok. Portanto, e nós, claro que nós não vamos à partida, ok. Não sabe, não tem consciência fonológica, não. Vamos tentar perceber. Podia estar nervosa, Certo. podia. E às vezes, em contexto escolar, eu pergunto: olha, mas já trabalhaste isto com eles? Em contexto de escola, em contexto de sala de aula? E ela: não, ainda não. Eu: ok, pronto. Mas vais trabalhar, não vais já? Vou. Pronto, então damos ali mais um timing. E mesmo depois de trabalhar, em contexto Souber a escolar, dificuldade da aquisição em que vocês. nós dizemos, não é? Ok. Boa. Então, se calhar vamos avançar para as atividades e para os exemplos. Temos 6 minutos, Joana Liz, por isso temos tempo. Então, exemplos de atividades, de dicas. Tu já deste alguns, mas que podemos adotar para começar a estimular e para trabalhar isto.
Olha, queres por etapa, mais ou Pode menos? ser. Olha, a nível de palavra eu acho que dei ali até bastantes. Ou seja, nós podemos ir com as nossas crianças no carro, em casa, em todo lado. E trabalhar, e perguntar conseguir qual é a trabalhar- palavra que começa, não é? Não, aqui a consciência de palavra é a questão da frase, a questão ok. de ter noção. Portanto, eu posso dizer à criança coisas muito simples. O João come a sopa, como posso dizer... E até podemos usar coisas práticas daquela família, não é? Hoje vamos ao teatro. Quantas Sim. palavras tem esta frase? Olha, não Por consigo exemplo. contar, não é? Sim, sim, Ajuda quantas a mãe, ou o pai, ou o tio, ou o avô. Sim, exatamente. Hoje vamos ao teatro. 4, não é? Exatamente. Contei ou seja, bem, doutora. Sim, mas há várias formas. Sim. Pronto, agora, o mais giro é efetivamente aqui a questão da consciência silábica, que existe em 1001 Pronto. atividades. E aqui temos esta coisa da existem várias. plasticina, não é? Podemos usar Mais. plasticina, é dar criatividade. Certo. O que é que tu usas, Plasticina, Joana? Uso até as tintas dos carimbos, por exemplo, carimbos também uso, digitintas, que são umas, pronto, são tintas próprias para Sim. usar com as mãos. Podemos usar mesmo as próprias tintas e fazer as bolinhas. O jogo de saltar os arcos, não é? Que é muito Quando giro, tu fazemos usas exercício o físico. tu deves usar o jogo do pinguim. Isto é Sim. um jogo que são os bloquinhos, ficam todos seguros e depois com o martelinho nós temos que tirar as Sim. cores ou a quantidade que sai, sem deixar cair o pinguim. Exato. Tu usas para esta divisão silábica ou para outras coisas? Para esse jogo é Para o vários. jogo multifunções. Dá para tudo que dá eles para gostam. tudo. Desde leitura escrita, à compreensão, a tudo. Mas dá para usar também nesta divisão silábica. Dá, por exemplo. Vamos colocar o número de blocos que tem esta exemplo. palavra. A palavra cadeira, quantas sílabas tem? Vamos contar. Cadeira, ok, tem 3, então temos que pôr abaixo 3 blocos. Certo. E pomos 3 blocos. E depois podemos pôr os 3 blocos assim em cima da cadeira, da imagem ou de um papel, o que for. O que estiver à Certo. mão. E agora vamos pensar, o que é que dizemos na última sílaba? Às vezes não digo por ordem, que às vezes é também para perceber. O que é que dizemos na segunda sílaba? Na primeira, e é giro. E depois às vezes estes blocos não têm cores muito diferentes, têm só 2 cores, mas por exemplo, se tiver cores diferentes, as plasticinas, olha, agora vou trocar a ordem, ou vou tirar esta sílaba, vou comer, estou cheia de fome. E há coisas muito giras para fazer, Certo. cortar as imagens, como eu estava a dizer há Eu acho que essa parte do formares um puzzle para dividir as sílabas, Sim. as palavras, desculpa, não, estamos nas sílabas. nas sílabas. Nas sílabas, ou seja, temos uma imagem do crocodilo e vamos dividir o crocodilo para fazer um puzzle. cortamos. Acho que é muito estimulante para os miúdos também. Sim. Existe um jogo, eu não posso fazer publicidades, Pronto, mas é o que tu usas, porque nós queremos mas é há dar um dicas jogo- para as pessoas usarem, mas não é? há um jogo muito, muito giro que eu tenho e que uso para trabalhar essa questão da consciência silábica, que se vende em lojas, daquelas lojas super baratas, estão a ver? Pronto, da Europrice, que é efetivamente isso. E aliás, Tens nessa mesma a gama, imagem dividida. A mas imagem dividida pelo por número sílabas. Ai, que giro. por sílabas, e depois a própria imagem está cortada. E na mesma gama, agora estou-me a lembrar, existe um que tem a consciência de palavra. Pronto, a questão das frases, tem as imagens cortadas e por baixo tem as palavrinhas Ok. para ele contar. Pronto, portanto, existem vários jogos Certo. desses. A questão das rimas é muito à base também de... Como é que fazes as rimas? 2 minutos. As rimas, vou-te ser muito sincera, quando eu estou a trabalhar às vezes... Vais trabalhando o som, não é? Da sim, palavra. Sim, a nível de questão de som, a identificação das sílabas, por exemplo, em vez de ser a primeira sílaba, a última sílaba, e eles às vezes já vão depois apanhando aqui a questão das rimas, Sim. e eu depois faço questão de identificar palavras que rimam e dou muito ênfase no final, mas isso, Certo. lá está, é o que é mais batido, desculpem a expressão, mas é verdade. E depois pronto, temos a consciência fonémica, que é muito aquilo o explicando a questão das Há um jogo sílabas. muito giro que a Marta, um beijinho à nossa psicometricista da FFF, deu à Joana no Amigo Oculto, que dá para treinar esta coisa do som também, que são os Sim. botões que gravam, não é? A nossa voz.
lembrei-me agora, nem sei se usas isso para, mas é Sim, isso. e esse até dá para também trabalhar as sílabas, eu gravar em cada botão as sílabas, a Isso. sílaba, e depois vamos ouvir o que é que temos nesta sílaba, pé, e arrancamos no Certo. botão. E portanto, De forma muito divertida. de não é? forma divertida, e eu acho que aqui fechando um bocadinho esta questão, e acho que para terminar a minha mensagem Força. tentar sensibilizar um bocadinho aquilo que são as educadoras. A gente sabe que vocês têm muito trabalho, mas Certo. perceberem, As educadoras e os pais os também. pais não é? também, Da importância de trabalharmos e esta estimularmos. há muitas outras coisas que para falámos trabalhar, hoje. eu acredito Sim. que sim, mas com isto nós trabalhamos muitas outras áreas. Certo. A plasticina, a parte da motricidade fina, Isso. a contagem dos números, porque às vezes a contar as sílabas nós percebemos que a criança até a nível Sabe contar. de- Joana, um beijinho. Exatamente. Até breve. Fica bem. Obrigada. Beijinho a todos. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.